Bom dia, A paz. agradecendo a Deus por mais um dia para a gente fazer a leitura bíblica, né? E agradecendo por mais um dia de céu azul, bonito, né? Hoje já com um pouco mais de nuvens e temperatura um pouco mais fresquinha do que nos últimos dias. Hoje é quarta-feira, dia 5 de março de 2025. O feriado da carne está terminando, né? E assim como eu vivi minha vida inteira na parte comercial, recitando a mesma palavra que todo mundo falava, né? O Brasil começa a funcionar depois do carnaval, né? Acho que a gente precisa mudar essas coisas, né? E se não começar da gente, vai começar de quem? Vamos esperar alguém fazer por nós? Deus também dá os seus recados, as suas mensagens, orientações e nos capacita, mas Ele não faz por nós, Ele espera que a gente dê os passos, né? Então, é isso. Agradecemos a Deus por mais um dia para que Ele continue cuidando de todos os seus filhos, que a orientação dele venha por intermédio do Espírito Santo de Deus e que a proteção de Jesus esteja sobre todos os filhos, para que eles trabalhem com força e coragem, né? Sem desistir, porque a luta é grande. Né? Vamos lá? Então, livro de 1 Samuel, capítulo 23, que diz assim: Um dia chegou a Davi a notícia de que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila, roubando os mantimentos guardados nas eiras para secar. E ele perguntou ao Senhor: Devo ir e atacar os filisteus? Vamos lembrar que ele ainda estava fugindo de Saul. Ele não era rei ainda, né? Sim, vá, ataque os filisteus e salve Keila, disse o Senhor a Davi. Porém, os homens de Davi lhe disseram: estamos com medo, mesmo aqui em Judá, e por certo não queremos ir a Keila a fim de lutar contra as tropas dos filisteus. E Davi consultou novamente o Senhor se devia ir. E novamente o Senhor lhe respondeu: Levante-se e vá à cidade de Keila, pois ajudarei você a vencer os filisteus. Então eles foram a Keila, combateram os filisteus e tomaram o rebanho deles, derrotando-os e libertando o povo daquela cidade. O sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque, foi a Keila com Davi e levou consigo seu colete sacerdotal para receber do Senhor as respostas para Davi. E Saul logo ficou sabendo que Davi estava em Keila e disse: Deus o entregou nas minhas mãos, pois Davi caiu na armadilha, indo parar numa cidade cercada de portas e ferrolhos. Diante disso, Saul reuniu todo o seu exército e marchou para Keila a fim de cercar Davi e seus homens. Mas Davi soube do plano de Saul e ordenou a Abiatar: Traga o colete sacerdotal. Então orou: Ó Senhor, Deus de Israel, este seu servo ouviu dizer que Saul planeja vir e destruir Keila porque estou aqui. Será que os homens de Keila vão me entregar a ele? Mesmo depois de ele ter salvo a cidade, né? E Saul realmente virá conforme seu servo ouviu? Ó Senhor Deus de Israel, por favor, diga-me o que devo fazer. E o Senhor disse: Ele virá. E Davi perguntou: E esses homens de Keila vão me trair? Eles vão me entregar a Saul junto com os meus soldados? E o Senhor respondeu: Sim, eles vão entregar você.
Então Davi e seus homens agora já eram cerca de 600. Deixaram Keila e começaram a andar sem rumo pelo interior do país. Logo chegou a Saul a notícia de que Davi tinha escapado. Por isso ele desistiu de ir a Keila. Davi agora vivia nas fortalezas do deserto que havia na região das colinas de Zife. Saul perseguia Davi dia após dia, mas o Senhor não o deixava encontrá-lo. Um dia, perto de Oressa, Davi recebeu a notícia de que Saul estava a caminho de Zife para matá-lo. Então Jonatas, filho de Saul, foi procurar Davi e encontrou-o em Oressa. E fortaleceu a confiança que Davi tinha em Deus. Eles tiveram outro encontro então. Não tenha medo, Jonatas lhe assegurou. Meu pai nunca encontrará você. Você vai ser o rei de Israel e serei o segundo abaixo de você. Meu pai bem sabe disso. Assim os dois confirmaram a aliança perante o Senhor que haviam feito anteriormente. Davi permaneceu em Oressa e Jonatas voltou para casa. Porém, os homens de Zife foram procurar Saul em Gibeá e disseram a ele: Sabemos onde Davi está escondido. Ele está nas fortalezas de Oressa, na colina de Aquilá, na parte sul do deserto de Gesimom. Agora desça, ó rei, e nos apanharemos para vossa majestade, e seu mais profundo desejo será satisfeito. Então, por onde Davi passava, ele era traído, né? Tinha um bando de dedo duro. O Senhor os abençoe, pois tiveram compaixão de mim, disse Saul. Vão e verifiquem novamente para ter certeza do lugar onde ele está. E quem o tem visto por ali, pois eu sei que ele é muito astuto. Descubram todos os esconderijos dele. Depois voltem a fim de me darem um relatório exato. Então irei com vocês. E se ele estiver naquela região, eu o encontrarei, mesmo que seja preciso procurá-lo por todos os grupos de famílias de Judá. E assim os homens de Zife voltaram para casa antes de Saul. Davi e seus soldados foram para o deserto de Maom, na Arabá, que fica ao sul do deserto de Gesimom. Então Saul e seus homens foram atrás de Davi. Quando Davi soube disso, foi para uma passagem nas rochas do deserto de Maom e permaneceu ali. Porém Saul seguiu até lá. Ele e Davi agora estavam em lados opostos de uma montanha. Quando Saul e seus homens começaram a chegar mais perto, cercando Davi e seus soldados para capturá-los, nesse exato momento o mensageiro veio a dizer a Saul: Venha depressa. Os filisteus estão invadindo Israel novamente. Então Saul deixou de perseguir Davi e voltou para lutar contra os filisteus. A partir dessa ocasião, o lugar onde Davi esteve acampado passou a ser chamado de Sela Amalecote, que significa pedra de escape, ou rocha da separação. E depois disso, Davi saiu daquele lugar e foi morar nas fortalezas em En-Gedi. Capítulo 24. Depois que Saul voltou da sua batalha contra os filisteus, disseram a ele que Davi tinha ido para o deserto em En-Gedi. Então Saul reuniu 3.000 dos melhores soldados de todo Israel e foi à procura de Davi entre as rochas das cabras selvagens, no lugar onde a estrada passava por alguns currais de ovelhas. E Saul entrou numa caverna para fazer as suas necessidades. Acontece que Davi e seus homens estavam escondidos na caverna. Agora chegou a sua vez. Os homens de Davi lhe disseram em voz baixa: Este é o dia a respeito do qual o Senhor falou quando disse: Certamente eu vou entregar o seu inimigo nas suas mãos. Faça com ele o que você bem entender. Então Davi foi com todo cuidado e com toda calma cortou a barra do manto de Saul. Mas depois a sua consciência começou a atormentá-lo por ter cortado a barra do manto de Saul. Eu não devia ter feito isso, disse ele aos seus homens. Que o Senhor me guarde de fazer tal coisa ao meu senhor, de estender a minha mão contra o ungido do Senhor.
ou contra um escolhido de Deus, né? Isso porque ele nem matou, só cortou a barrinha do manto, né? Essas palavras de Davi contiveram seus homens, e ele não permitiu que matassem Saul. Depois que Saul deixou a caverna e continuou seu caminho, Davi saiu da caverna e gritou para ele, dizendo: Ó rei, meu senhor. Quando Saul olhou em redor, Davi se curvou diante dele, com o rosto no chão, e depois disse a Saul: Por que o rei dá atenção às pessoas que dizem que eu procuro fazer mal ao rei? Hoje mesmo o rei pode ver com seus próprios olhos que isso não é verdade. O Senhor colocou o rei nas minhas mãos, lá na caverna. Alguns dos meus homens me disseram para matá-lo. No entanto, eu o poupei, pois disse: Nunca farei mal ao meu senhor, porque ele é ungido do Senhor. Vê isto, meu pai, que tenho na mão? É um pedaço da barra do seu manto. Eu cortei o seu manto, mas não o matei. Isso não o convence de que não procuro fazer-lhe mal, nem rebelar-me contra o Senhor, e que não pequei contra a pessoa do rei, muito embora esteja me perseguindo para tirar minha vida? E o Senhor julgue entre nós dois. Talvez ele o castigue pelo mal que o Senhor procura fazer-me, porém eu nunca farei mal ao rei. Como diz o antigo provérbio, o perverso age como perverso, mas eu não lhe farei nenhum mal. A quem o rei de Israel procura apanhar? A quem está perseguindo? Deve ele gastar o seu tempo caçando um cão morto ou uma pulga? Que o Senhor seja juiz e julgue qual de nós está certo. Que ele seja o meu advogado e meu defensor, e me livre das suas mãos. Tendo Davi falado todas essas palavras, Saul perguntou: Realmente é você, meu filho Davi? E começou a chorar em voz alta. Então Saul disse a Davi: Você é um homem melhor do que eu, pois você me pagou com o bem o mal que eu lhe fiz. Sim, você hoje foi muito bom para comigo, pois quando o Senhor me entregou em suas mãos, você não me matou. Que outra pessoa no mundo deixaria seu inimigo escapar quando eu tinha em suas mãos? Que o Senhor lhe dê uma boa recompensa pela bondade com que me tratou hoje. Agora reconheço certamente que você será rei, e que Israel será o seu reino. Jure-me pelo Senhor que quando isso acontecer, você não matará a minha família, nem fará desaparecer o meu nome da família do meu pai. Então Davi prometeu que assim seria. Saul voltou para sua casa, mas Davi e seus homens foram para a fortaleza. É complicado. Essa foi só a primeira vez, né, que Davi teve a vida de Saul nas mãos dele e não agiu, né? Ele agiu de acordo com o mandamento, né, que Jesus falou: ame o seu inimigo. É o exemplo que é dado, né? Uhum. De pagar o mal com o bem. Isso. É difícil, né? Muitas vezes as pessoas costumam dizer: eu não tenho sangue de barata, né? De sofrer tudo o que a gente sofre nas mãos de pessoas inescrupulosas e ainda respeitar e fazer o bem, porque está no mandamento. É uma luta contra o nosso próprio ser, mas a gente tem que pedir força para o único que pode nos fortalecer e nos dar esse direcionamento, que é Deus. É só pela força do Espírito Santo mesmo. Então, amanhã a gente, se Deus quiser, né, vai para o capítulo 25. E esse livro, nossa, Ele é... até o 31. Uhum. Deus abençoe. Então é isso. Fiquem com Deus. Uma boa quarta-feira. Que Jesus interceda sobre nós. E que o Espírito Santo esteja nos cuidando. E até a qualquer momento.